A semente. A primeira vez que Jonas ouviu o som vindo do porão foi às 3h13 da madrugada. Era um som úmido, lento, quase orgânico, como algo arrastando carne pelo cimento molhado. Ele se levantou da cama com o coração descompassado, tentando distinguir se havia sonhado. Mas o som se repetiu. 3 vezes. Exatamente 3. E depois, nada. No dia seguinte, ele empurrou a ideia para o fundo da mente. A casa era antiga. Os canos resmungavam e ele estava exausto. Tinha se mudado há 1 semana para aquele sobrado velho no interior de São Paulo, herdado do tio-avô que ele mal conhecia. Um herdeiro solitário, uma casa esquecida. Era tudo o que ele precisava depois do colapso nervoso que o tirou da cidade. Mas a casa não descansava. Na noite seguinte, o som voltou. 3h13. 3 vezes. Dessa vez, ele percebeu que vinha debaixo da escada que levava ao porão. E não parecia ser som de coisa, mas de alguém. Havia peso, intenção, ritmo. Ele desceu com uma lanterna. Cada degrau rangia como uma queixa abafada. O ar era denso, com cheiro de mofo e terra molhada. O porão não tinha luz elétrica, só uma velha lâmpada pendurada no teto, que não acendia. Quando chegou lá embaixo, tudo estava silencioso. O chão era de pedra, coberto de musgo em algumas áreas, e no fundo da parede oposta havia uma rachadura larga, de onde escorria água escura. Na rachadura, uma raiz saía de dentro da parede, negra, brilhante, pulsante, como se estivesse viva. Jonas não se lembrava de nada assim quando visitou a casa anos antes, ainda com o tio-avô vivo. Aliás, não se lembrava de muita coisa daquela visita, exceto de um incômodo difuso. A sensação de ser observado. Ele tocou a raiz com a lanterna. Estava quente. E então, algo sussurrou no escuro. Uma palavra. Ou um som que se parecia com uma palavra. Grave. Profundo. Sibilante. Tchael. Ele congelou. No dia seguinte, Jonas acordou com o nariz sangrando e a garganta seca. A casa estava absurdamente quente, como se o calor viesse de dentro das paredes. Ele notou marcas estranhas nos lençóis, como se alguém tivesse se deitado ao lado dele durante a noite. Na cozinha, a parede ao lado da geladeira tinha rachado. De dentro, mais raízes negras começavam a crescer. Ele passou o dia tentando ignorar. Fez café, limpou os cantos da casa, colocou fones de ouvido para ouvir música, mas toda a canção parecia falhar aos 3 minutos e 13 segundos, sempre no mesmo ponto, como se algo soubesse o tempo exato. Naquela noite, dormiu com a porta do quarto trancada. Mesmo assim, acordou com terra debaixo das unhas. Jonas começou a vasculhar a casa. Em um armário escondido atrás de um painel falso no corredor, encontrou uma caixa de madeira selada com cera preta. Dentro, vários papéis antigos escritos à mão, e no topo, uma carta do tio-avô. Se você está lendo isto, já ouviu o chamado. Ela planta a semente onde há dor, e cresce onde há silêncio. Nunca fale o nome, nunca a alimente com memória. A rachadura precisa permanecer selada. Se ela escapar, não sobrará mente para contar. No verso da carta, um desenho feito a carvão. A casa, com raízes saindo por todos os lados. E no centro, um ser contorcido, com a cabeça virada ao contrário, sorrindo com dentes demais. Escrito abaixo em letras tremidas. Tchael cresce no escuro. Na terceira noite, Jonas desceu ao porão novamente. Levava uma pá, álcool e um isqueiro. Queria queimar aquelas raízes, selar a parede, dar um fim naquilo antes que fosse tarde. Mas o porão não era mais o mesmo. O teto parecia mais baixo. As paredes pulsavam como carne viva. E a rachadura agora era uma abertura, uma fenda larga, respirando. De dentro dela, olhos se formavam e desapareciam. Olhos humanos, infantis, todos com o mesmo olhar. Desespero contido. As raízes começaram a se mover, lentamente, como cobras despertando. Jonas derramou álcool no chão, tremendo. Riscou o isqueiro. Isso termina agora, disse, tentando soar forte. Mas então, a voz veio. Dessa vez,
de dentro da cabeça dele. Você é terra fértil, Jonas. Você já me sonhou quando era criança. Eu só estava esperando você voltar. O isqueiro apagou, e no escuro, a coisa saiu pela rachadura. O escuro no porão não era apenas ausência de luz. Era a presença de algo. Uma escuridão consciente que se expandia como uma respiração. Quando o isqueiro de Jonas se apagou, ele sentiu o ar mudar de densidade. Não era só o medo, era outro clima, outra lógica, como se tivesse cruzado uma membrana entre o mundo real e algo que existia antes do mundo ter forma. E então, o som não era mais o arrastar úmido. Era um canto baixo, grave, gutural. Um lamento entoado por várias vozes juntas, infantis, femininas, masculinas, mas todas com a mesma entonação lenta, ritualística, repetindo o nome. Tchael, Tchael, Tchael. Jonas caiu de joelhos, não por escolha. Seu corpo se dobrava como se estivesse em reverência. Seus olhos sangravam. O chão sob ele estava quente como carne recém-aberta. E do centro da rachadura, algo saiu. Era uma figura contorcida, alta, encapuzada por raízes vivas. Não andava. Deslizava, como se não pisasse no chão, mas crescesse dele. Seu rosto era uma máscara de madeira rachada, com buracos por onde escorriam lágrimas pretas. Jonas tentou se mover, mas os músculos estavam travados. A entidade ergueu uma mão, ou algo parecido com uma mão, e tocou sua testa. Num instante, tudo voltou à infância esquecida. A visita à casa do tio-avô aos 6 anos. A dor de cabeça estranha que durou semanas depois. As noites de febre. As visões. A semente plantada. Ele entendeu. O tio não havia deixado a casa para ele por generosidade. Era uma entrega. Jonas era o próximo solo. A próxima raiz. A entidade não queria apenas espaço físico. Ela se alimentava de memória, de passado reprimido, de trauma silencioso. Ela crescia em quem negava sua dor. Jonas, com seu colapso emocional, era o terreno ideal. Eu sou o que sobra quando você enterra a dor viva, sussurrou Tchael em sua mente. A casa inteira gritava agora. As paredes do porão se rasgavam como carne e corpos semiformados caíam delas. Todos falhos, abortos de tentativas anteriores. Alguns rastejavam, outros apenas tremiam no chão, sem boca. A semente estava germinando em Jonas. Ele sentia. Algo dentro do seu peito se movia. Não era metáfora. Havia raízes reais crescendo entre seus ossos. A mente já não pertencia mais a ele por completo. O canto não parava. Ele se arrastou até a caixa que havia escondido sob o piso do porão. A mesma caixa de madeira com os papéis antigos do tio-avô. Lá dentro, além da carta, havia um objeto envolto em pano sujo. Ele nunca havia aberto aquilo. Até agora. Desenrolou o pano. Era um pequeno frasco, com um líquido espesso, acinzentado, e no fundo dele, algo vivo, se mexendo. Um bilhete preso com linha fina dizia: "Ela não suporta o reflexo do que ela não pode devorar. Isso é lembrança pura. Beba, se conseguir segurar." Jonas hesitou apenas um segundo. Então bebeu. A dor foi imediata. O líquido queimou a garganta, os pulmões, os olhos. Mas também acendeu algo dentro dele. Uma memória que ele havia enterrado completamente. Sua mãe. Ela havia morrido ali, naquela casa, no porão, em um acidente nunca explicado. Agora ele lembrava. Ela tentou queimar a semente. Jonas a viu em sua mente segurando o mesmo frasco, chorando, enquanto o tio-avô arrastava algo para dentro da rachadura. Ela foi a primeira resistência, e morreu por isso. A lembrança inundou o corpo de Jonas como uma segunda chama. Ele gritou, mas não era um grito de medo. Era memória em voz alta. E isso doía em Tchael. A entidade recuou. Os corpos no chão tremeram. As raízes se contorciam. O nome, aquele nome repetido, parou. Jonas se levantou com o pouco de força que restava. Sangue saía por seus ouvidos, nariz, poros. Mas ele caminhou até a rachadura e disse: "Você não me criou. Eu te esqueci."
E agora, eu te lembro. Pegou o frasco já vazio e o atirou dentro da rachadura. Um grito coletivo monstruoso rasgou o porão. A casa tremeu. As paredes estalaram. Chael encolheu, sua forma desmanchando em luz negra. E então, o silêncio absoluto. Jonas acordou no dia seguinte no jardim da frente. A casa ainda estava de pé, mas o porão havia desaparecido, literalmente, como se nunca tivesse existido. Ele se levantou. As raízes haviam secado, transformadas em pó, mas dentro do bolso de sua jaqueta havia uma única semente, pequena, escura, pulsando bem devagar. Hoje Jonas vive em outro lugar. Não fala sobre o que viu, mas às vezes, quando fecha os olhos à noite, ele ouve a mesma voz sussurrando: "Eu não preciso de uma casa, quando já cresço dentro de você."